E aí, povo de Cristo, que bom que nós estamos juntos novamente. Ei! E é isso aí, bem-vindos mais uma vez ao podcast. Voltei. Nós somos de Cristo Cast, é isso aí. Estamos aqui com a Ciba. Oi, gente! E recebendo novamente aqui a Carol. Hoje, não, talvez não tanto como psicóloga, mas para bater um papo aqui. Gente, vocês não podem me dar corda. Voltei já. E estamos aqui com o meu, também conhecido como meu sobrinho. Também conhecido como... Júnior também conhecido como meu sobrinho. Meu sobrinho. De vez em quando as pessoas me chamam na rua. Meu sobrinho! Boa, boa. Enfim, meu sobrinho. Aliás, meus sobrinhos aqui. Orgulhos do tio. É só pra deixar vocês com vergonha mesmo. Comenta lá na foto. Orgulho do tio. Aliás, você que está assistindo isso, comente agora. Ponha nos comentários. Orgulho do tio. Isso aí. E Orgulho Júnior, do tio Jack. o Júnior vai se apresentar. Porque o nome dele não é Júnior. Pra começar. Pra Não começo tem de conversa, Júnior, né? não Pasmem. tem Júnior no nome. É porque eu me chamo Luiz, mesmo nome do meu pai. E, consequentemente, as pessoas me chamam de Júnior pra não ficar chamando todo mundo de Luiz e ninguém... Todo mundo. Mas não Os tem dois- Júnior no seu nome. Não tem Júnior em nenhum lugar. Não é Luiz e assim por diante Júnior. É só meu nome, sobrenome e acabou. Entendi. Mas ficou como pseudônimo. Não é como pseudônimo porque... Agora, nos dê uma aula Termos agora. técnicos. Não, é porque o pseudônimo é um nome que você usa pra mascarar o seu nome, de certa forma, né? Então eu poderia... Júnior poderia ser um pseudônimo se ele já não fosse o nome pelo qual eu, que sou eu, sou conhecido. Seria um entendi. nome justamente se eu quisesse publicar alguma coisa, sem que as pessoas saibam que sou eu. Entendi. Então seria um nome no lugar do nome. Exatamente. E E que na no verdade caso- é você. No caso do Júnior, é apelido mesmo. É apelido, é mais apelido correta. do que outra coisa, exatamente. Olha, já E é aprendemos quase algo como hoje. se fosse um nome, na verdade, porque é como se tivesse Júnior no meu nome, né? Não tem lá registrado no cartório, mas a quantidade de pessoas que me conhecem mais como Júnior do que como Luiz, nem conseguiria me chamar de Luiz, ficaria desconfortável. É Pra muito mim é grande. Luiz. Eu até hoje tenho dificuldade de falar Luiz. Não, Até hoje. Eu não consigo É. falar Júnior. Mas eu nem lembro, eu acho que eu comecei a chamar você de Luiz porque eu falava, todo mundo chama você de Júnior. A gente nem era amigo direito. Eu tenho que ter um nome Falei, que é vou, meu. vou chamar diferente, vou chamar de Luiz. E era esquisito pra mim. Agora eu só consigo chamar de Luiz. Eu nunca chamo de Júnior. Júnior, só aproxima mais um pouquinho do tá, mic. um pouquinho mais. Pode- Porque essa voz Falar. merece ser bem ouvida. Nesse tom grave. Nossa, deve estar Fala da bem hora de no fone de ouvido pertinho. isso. Não, está. Aliás, eu tô com um fone só aqui, porque o pessoal fica falando comigo. E a voz de vocês está bem bonita. Aliás, esse microfone aqui valoriza a voz. Gostei de usar esse microfone aqui. Gente, a gente vai conversar um pouquinho com a Carol, né? O pessoal já conhece aí do primeiro podcast. E Júnior, se apresenta. Então, sua formação, do que você faz, o que você não faz. Atualmente sou pesquisador e professor. Eu me formei em letras agora, 2021. Concluí curso de graduação em letras. Letras com habilitação em português e grego antigo. E atualmente eu faço pesquisa em língua grega antiga e também dou aulas de inglês, de grego, de português, do que os meus alunos precisarem. Legal. Enfim, nasceu no lar cristão, é músico na igreja, lidera jovens. Atualmente não lidero jovens, já liderei Já liderou. jovens. Hoje, falar aqui perto, né? Hoje acho que, né? Porque já foram tantas coisas É porque a gente perde um pouco da noção, né? A gente vai fazendo as exatamente. coisas e acaba perdendo. Hoje só eu lidero, né? Rejo o coral da igreja, da congregação em que eu estou. Não coral de jovens, coral... O coral lírico. Sacro, erudito, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Tá, legal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre experiências com a universidade, né? Porque a gente ouve muito falar sobre a vida do cristão na universidade, que não é um ambiente tão saudável e antigamente até existia uma certa preocupação dos pais,
casos, né, que os pais recomendavam os filhos não estudarem porque vai para a faculdade e vai se desviar, né? E aí criou-se isso, depois isso foi se quebrando, mas ainda tem essa ideia que o ambiente da faculdade, da universidade, não é um ambiente bacana, assim, saudável para o jovem cristão. E como que é a experiência de vocês? Me conta um pouquinho aí como é que foi. Você quer começar? Posso começar? Pode você começar também, porque você terminou antes. Pode ser. Tá. Eu fiz uma universidade privada, tá? Diferente do Luiz, então a gente também precisa considerar isso. Eu entrei na faculdade em 2015. Acho que foi em 2015. Então não foi direto da escola. Eu terminei o ensino médio e aí eu tentei o Enem de novo. Fiz mais um ano de Enem e aí eu consegui entrar quando estava com 19 anos. A gente estava se conhecendo. A gente não falou que a gente é casado. Não sei se as pessoas sabem, mas a gente é casado. A gente estava se conhecendo, já tinha desenvolvido uma amizade legal. Então, quando a gente parou para entender que a gente gostava um do outro, a gente estava lá na época do vestibular, então a gente fez o vestibular e tal. E aí entrou na universidade e depois a gente começou a namorar. Mas aí eu entrei numa universidade privada porque eu queria ficar aqui na cidade de Sorocaba, né? E aqui não tinha faculdade de psicologia sem ser privada. E, cara, eu tive, assim, não foi uma experiência ruim para mim, de nenhuma forma. Mas é um ambiente, eu não sei se por ser uma universidade privada, que não era uma pauta, assim, tanto a questão religiosa lá, sabe? Tinha alguns professores que faziam alguns comentários, né? Ainda mais porque a gente está falando de uma ciência humana, né? Então, que trata sobre desenvolvimento, que trata sobre relações, e a religião entra nisso também, né? Mas, assim, coisas específicas, de alguns professores específicos, não são nem de todos, né? Que tinham algumas posturas mais desafiadoras, mas eu naquele momento não tinha por que interferir, porque eu pensava, cara, não vai ser a minha fala aqui que vai causar diferença. Eu preferia mais conversar com os meus amigos mesmo. Citar, tirar dúvida, se fui eu que pensei que ele estava tentando desafiar, ou ela, né, o professor ou a professora. E a gente ia se entendendo mais nesse sentido. Eu encontrei muita gente também que era cristã, né, de outras denominações, eu não sei se eu citei, mas eu sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Sorocaba. E lá tinha várias outras denominações. Então, a gente formou um grupinho. Tinha um núcleo, né, lá que sempre ia na universidade, levava violão, levava carrom, cantava, né, faziam como se fosse uma célula, né, lá na universidade. Eu não participava, mas eu tinha amigos que participavam. E aí tinha os rolês, né? O pessoal sempre dava rolê, ia pro bar, ia pro posto de gasolina lá perto, no posto de conveniência. E eu vi muitos amigos meus que são cristãos, que são de outras denominações também, que vi amigos meus que desenvolveram vícios, inclusive na universidade. Mas a minha experiência não foi negativa, mas eu acredito que tem a ver com a forma que eu encaro, né, ser cristã, estar na igreja. Mas, em resumo, acho que é isso. Acho que a ideia agora é mais comentar as experiências, mas pensando no que a Carol acabou de dizer, às vezes a gente pensa como o tio falou, né? Que a gente falou, né? Que você é meu tio no começo. Eu falei, o tio falou. Quem é tio, né? Mas que existia essa postura antigamente de algumas pessoas recomendarem que não se estudasse. Aliás, você diz antigamente, não sei se você lembra, a gente Uber? teve... foi no Uber? Achei que eu tinha ouvido... Eu acho que eu ouvi pessoalmente uma pessoa falando também. Mas você pegou um Uber uma vez com... Em 2017, não, 2018. Estava voltando de uma capacitação que eu fiz. E aí o Uber perguntou se eu estudava e tal. E ele falou assim, minha filha não vai estudar. Depois ele falou que ele era de uma igreja X lá. Não, porque filha mulher, crente na universidade, não vai dar certo. E eu saí do Uber assim, pensando, meu Deus, coitada, né? Se ela quiser, ela vai precisar lutar muito para entrar na faculdade. Então, eu acho que a postura com que a pessoa
já entra a princípio na universidade faz muita diferença, né? Várias coisas fazem diferença. Por exemplo, o fato de você ter, de fato, conhecimento acerca da sua religião, né? Não, a pessoa que vai na igreja só porque os pais levam, né? Só porque tem que ir, porque não tem outra opção, porque é obrigado e tal coisa, não é a universidade que está desviando ela, né? Não é a universidade que está tirando ela do caminho cristão. Ela só precisaria de qualquer ensejo. Distração, né? Sei lá. A universidade calha de ser um ensejo porque ela também, assim, tá naquele período em que você tá ganhando algum tipo de independência, né? Então, às vezes, você consegue ali um emprego, consegue não ficar tão dependente dos pais. Aí a pessoa que já tinha essa intenção só sai da casa dos pais ou às vezes nem sai, mas... Dá aquele migué, né? Vou pra faculdade e acaba fazendo outra coisa. E aí a faculdade vira o bode expiatório, né? Disso. Em vez de ser de fato... em vez de ser de fato o problema, ela acaba virando mais o pretexto da pessoa. O meu caso também, eu estudei numa universidade pública e também na área de humanas, embora, assim, a gente perpetua, né, essa divisão de ciências humanas, mas entre letras e psicologia tem um oceano de diferenças, né? Ainda mais a carreira, né? Tipo, eu trabalhando com pesquisa, fico totalmente sozinho, não tenho que lidar com seres humanos e com seus problemas e traumas. E eu vejo você, todo dia. Por outro lado, tem que lidar com várias coisas, pessoas. Mas, na minha experiência, pelo contrário, aliás, muitos contatos com colegas, na verdade, bom, tem o caso dos colegas que já são cristãos de outras denominações, ou às vezes até da mesma, e que é interessante, pelo menos na faculdade de letras, porque aí algumas discussões afloram que só aparecem entre pessoas da área, então falar de aspectos textuais, de interpretações de texto, de questões literárias, sei lá, que você enxergue no texto, quando a gente estuda a língua, né, a gente enxerga o texto de uma maneira diferente. E aí, às vezes, você conversar com outro colega cristão também, que também é de letras, vão ser conversas muito, muito gostosas, muito produtivas. E, por outro lado, outros colegas que não eram, muitas vezes encaravam com curiosidade, né? Assim, o curso de letras que eu fiz da universidade o maior curso, excluindo as engenharias, que na verdade não são um curso só, então é o curso que tem mais vagas, então a minha experiência não é um retrato do curso, né? Certamente Sim. Há outras pessoas, mas as pessoas com quem eu convivi sempre foram pessoas muito interessadas, pessoas curiosas, pessoas também assim, interessadas em pesquisa, coisas assim. E, portanto, pessoas que abordam a vida com esse ponto de vista do curioso, né? Mais do que logo de cara demonstrando preconceitos e já achismos em relação aos evangélicos, né? Aos crentes. Pessoas que queriam saber, perguntar, tirar dúvidas. Tem também, eu falei das conversas entre colegas, mas tinha também muitas vezes em aula, sobretudo aulas de literatura, que os professores abordavam. Uma das primeiras aulas de literatura do segundo semestre da faculdade, porque o primeiro semestre trabalhava poesia, o segundo semestre prosa. Quando foi falar de prosa, um dos primeiros textos a ser tratado foi um texto de Gênesis, quando... se eu me lembro bem, é o do sacrifício de Isaac. E que é para falar da composição do texto, né? Então, ele coloca... o autor tem um artigo clássico, chama Cicatriz de Ulisses, do Erich Auerbach, que a gente trabalhou, e que ele faz uma comparação entre a forma de composição desse trecho com o trecho da Cicatriz de Ulisses da Odisseia. Como era uma composição grega antiga e como era uma composição hebraica antiga, né? Então, trabalhando do ponto de vista do texto, de como você interpreta esse texto, olhando ele simplesmente como texto, né? Como literatura.
E não só como você interpreta, mas os resultados que esse texto produziu na história literária. Então era legal ver que esse autor ele trabalha com esses dois textos como se fossem modelos, e aí pega autores modernos, né? Tolstói, Dostoiévski e tal coisa. E vê em que momentos eles escrevem mais biblicamente, em que momentos eles escrevem mais homericamente. Então, quando também os textos bíblicos apareciam em aula, até pela discussão literária, esses colegas às vezes perguntavam, e aí, como vocês veem isso na igreja e tal? Então sempre foi esse tipo de postura que eu encontrei. Essa foi a minha experiência, né, com a vida universitária. Então, longe de qualquer tentativa de afastar da fé do cristianismo, pelo contrário. A pessoa toma aquilo como dado, isso é parte de quem você é. E agora eu quero entender o que é isso. Eu que não entendo, quero entender, quero conhecer mais. Legal. Vocês acham que, dentro desse contexto aí, que muitos jovens que vão para a universidade acabam se perdendo, talvez na igreja eles já iriam por um costume, por uma questão social. Onde que a igreja falharia nisso? Ou melhor, onde que a igreja poderia ajudar esse jovem a estar melhor preparado para enfrentar o desafio da universidade? E aí o desafio não é só doutrinário, né? O desafio dos convites para um bar, essa vida social da universidade. Não sei se você quer falar, senão eu vou desembestar aqui, mano. Pode desembestar e aí depois eu vou seguindo você. Ah, é? Então, eu vejo que, é claro que a experiência é individual, né? Mas a minha impressão é justamente que mais do que a universidade é essa passagem para a vida adulta, né? Você entra na universidade aos 18 anos. Ao mesmo tempo, quer dizer, você pode entrar na universidade a partir dos 18 anos, pode entrar depois também, mas é o momento em que você se torna maior de idade, portanto é permitido que você entre. Claro que as pessoas entram, mas é exceção. Né? Exceções. É o mesmo momento em que você pode tirar carta, é o mesmo momento em que a lei permite que você compre bebida alcoólica, né? Compre cigarro. As pessoas fazem isso em outras idades, o que é um grande problema, mas digamos assim que legalmente é quando todas essas coisas ao mesmo tempo, essa confluência de coisas acontece. Então, a minha impressão é que quando a gente deixa de reconhecer esse fato, é o primeiro problema. Então, quando a gente pensa que simplesmente porque a pessoa está na igreja, ela vai aderir ao programa, digamos assim, e não se coloca em dúvida, aí já mora o primeiro problema. Porque aí é você pensar, o menino está ali... deixar de conhecer as pessoas, né? Isso que eu quero dizer. Não só conhecer assim mesmo, porque o líder, às vezes, é a pessoa que já está ali adulto, né? Já é outra vivência. Mas você deixar de conhecer aquela pessoa de fato, né? Então você vê, às vezes está cantando, às vezes tocando, né? Que são... Nossa, tá ótimo, tá na igreja, amém. Na nossa isso, igreja... né? Na nossa igreja é basicamente o que a gente faz, né? A gente canta, toca. E às vezes a gente vê, tá interagindo com os outros jovens. Às vezes chora no culto, né? Essas coisas não necessariamente são sinais de que a pessoa tem um convencimento interno, né? Sobretudo porque depois que a pessoa já está na igreja há um tempo, esse convencimento, ele precisa ser pautado em fundamentos mais sólidos, né? Então a pessoa não pode simplesmente estar lá. Vai na igreja no domingo uma vez por semana. Imagina se a gente tivesse aula de matemática uma vez por semana na escola. A gente não ia saber matemática nenhuma. A gente já sai sem saber muita coisa, né? Que não se interessa muito. Mas imagina ainda se a gente tivesse uma aula só. E matemática, a gente que é professor sabe que matemática é o que mais tem, né? Matemática e português são as matérias que tem maior frequência na grade escolar.
Da mesma forma, a igreja, né? Então, a pessoa está ali uma vez por semana, isso não significa quase nada, né? Em termos de vida cristã. Então, a primeira coisa é, me parece, conhecer. Mas a segunda coisa é também reconhecer a autonomia desse jovem. Inevitavelmente, ele vai tomar as próprias decisões. Então, é muito difícil pensar que a gente possa tomar essas decisões por ele ou fazer alguma coisa que o leve a tomar as decisões corretas. Talvez a melhor coisa para fazer, para que uma pessoa, mas para que uma pessoa tome as decisões corretas é ela ter essa consciência. Colocar na pessoa a consciência, olha, é você que está tomando as decisões da sua vida. Se você está aqui, é importante que você saiba o porquê de você estar aqui. É importante que você tenha conhecimento da Bíblia, até de teologia. Puxa vida, né? O jovem já pode ter o conhecimento. E se você achar que essa outra vida que vai ser apresentada para você, e vai ser apresentada para você, vai estar ali na sua frente e vai ser inclusive oferecida. É mais interessante, isso é a sua responsabilidade. Porque às vezes, eu também que já trabalhei com jovens, o jovem, ele fica esperando do líder que... É quase, não sei, como se estivesse chamando um pouco de atenção, né? A criança que faz uma bagunça para chamar a atenção. Ele fica esperando que você vá lá e chame ele de volta, assim. Repreenda, né? Ou então fale, não, mas tô sentindo sua falta e tal. É verdade. Ele, Não se que a gente, ele se sinta olhado. importante. Exato. E ao invés de fazer isso de uma forma adequada, faz isso pelas vias de alguns comportamentos que você não esperava ali, né? Pra que você seja sacudido. Fala, ó, presta atenção em mim, né? Então, eu na minha humilíssima opinião, enxergo que a autonomia, né? A autonomização é muito importante para isso. Porque a gente tem muito o costume na melhor das intenções, né, de tentar tomar a decisão pela pessoa, a gente tem muito costume de falar, olha, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, e isso é muito bom, mas na medida em que a gente está sempre dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer, a gente, na verdade, está liberando ela de pensar de ela mesma pensar isso, de ela mesma pensar, não, eu acho que a melhor coisa para minha vida é isso, eu não acho que eu preciso provar nada para ninguém e viver a juventude da maneira que está sendo apresentada para mim agora. Eu acho que é legal também fazer a experiência universitária, ser participante ali da comunidade que a pessoa vive, né? Então, aproveitar que ela está naquele momento de aprendizado e usar isso para que a pessoa se sinta... A palavra não é útil, eu não queria usar a palavra útil. Mas ela sinta que o que ela está fazendo está sendo aproveitado também, né? Então, eu me lembro que durante a minha formação eu não tinha nem completado, mas sempre tinha alguém me convidando, Carol, fala um pouquinho sobre o que você está aprendendo, né? Na igreja, eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei, né? Sobre desenvolvimento humano, sobre psicologia, sobre comportamento, principalmente de crianças, né? Que é o meu foco hoje. Então, pegar esse jovem que está no início... E trazer para perto também. Quando a gente começou na universidade, que foi no mesmo ano, depois a gente foi tomando rumos diferentes, né? O pastor da nossa igreja chamou quem entrou na universidade, né? Falou, vamos fazer uma oração por eles. E deu uma ajuda pra gente também, incentivando a estudar. Então, Legal. ter essa liderança também que fala, pô, que legal que você está estudando. O que você está estudando? Sabe? Chama de tempos em Tem um tempos. suporte ali. Ver se precisa de alguma coisa, ver o que está rolando, como é que está sendo, se a pessoa está confortável. Eu acho que isso traz para perto ao invés de afastar, né? Isso é muito legal, e somando, agora que você está lembrando, essa é uma experiência que a gente tem em comum, né? Também tem outras pessoas. Tem, inclusive, um rapaz também da igreja, da mesma congregação que a gente frequenta, né? Que ele estuda na mesma universidade que eu. A gente ia junto, inclusive dividimos a República lá, né? Em São Paulo. E ele também já foi chamado, né, para falar
falar sobre coisas, ele faz história e falar sobre temas históricos relevantes e Que legal. até assim lição da escola dominical, que ele estava fazendo um semestre sobre história antiga, semestre de história antiga, a disciplina chama história antiga. Não lembro se era acho que era né? Primeira antiguidade, crescente fértil. E ele foi falar sobre a região ali do crescente fértil, então não só sobre Israel, mas sobre todos os povos ali que a gente vê, os babilônios, os assírios, os sírios e tal coisa. Mas não só a liderança, né? Não só as lideranças chamando a gente para participar, mas também a igreja como comunidade, né? Porque não sei se isso é atual, né? A gente que é jovem não tem como falar de como era antes. Mas a igreja, às vezes, fica um pouco esperando também dos líderes que façam esse trabalho, né? Não, o líder de jovens tem que resolver isso, o pastor tem que resolver isso. Mas a igreja como comunidade também demonstrar esse interesse é muito importante. Eu digo como pessoa que sentiu isso, né? De irmãos virem perguntar, nossa, mas que legal isso que você estuda. Poxa, você estuda grego, você consegue ler o Novo Testamento, então, nossa, que legal. Só da pessoa se interessar, já vai criando laços ali que você... que fortalecem o seu vínculo, né? Com a igreja como comunidade. Porque a gente não pode esquecer que o cristianismo não é... embora a salvação seja individual, a fé, pela fé de cada um, né? Como está claro em vários textos bíblicos, o cristianismo não é uma religião individual, né? Para ser individualizada. Ela é comunitária. Então, ela é construída em comunidade, né? Na igreja como comunidade. E... inclusive, a palavra igreja, né, ela também pode ser traduzida como assembleia, no sentido de reunião, né, no sentido de um grupo de pessoas. Eu Chique, gosto né? quando ele faz isso. Ele chega assim e fala, a palavra é muito bom. Aliás, é eclésia ou eclesia? Então, Nem os dois. é que Então. é um pouco mais complexo que isso. A gente não tem muita noção de como o grego antigo... A gente tem muita noção. O que a gente não tem é conhecimento. Noção a gente tem bastante. De como o grego antigo era pronunciado. Embora haja pessoas que contestem, a maior parte dos estudiosos entende que o grego não tinha acentuação de intensidade, como nós temos no português, e sim tônica. Então, o que isso significa? O acento grego significa uma elevação da voz. Então, seria o acento está no i, né, nessa palavra, pelo menos no grego da Koiné, que é baseado no grego ático. Mas o nosso acento de estresse, né, de intensidade, ele, na verdade, é baseado num alongamento da sílaba que a gente está pronunciando. E a sílaba longa nessa palavra, né, tem pelo menos mais de uma vogal longa, mas o e clé é longa. Então, é natural... Eclésia. Seria alguma coisa assim. Mas, geralmente, os acadêmicos pronunciam como se fosse português, com acento, então, eclesia. E o S, mesmo entre vogais, a gente sempre pronuncia ele surdo. Então, eclesia. Eclesia seria assim, né? Porque o primeiro E é E, o segundo é embora não seja acentuado, tem dois tipos de E's e dois tipos de U's em grego, que mudam tanto a duração, né, breve e longo, quanto o timbre. Então é mais ou menos isso. Mas essa palavra eclesia, ela era usada, por exemplo, na democracia ateniense para dizer a reunião do povo que ia votar se uma coisa era lei ou não. Se uma pessoa ia ser... Lá na Apologia de Sócrates, né, quando eles vão votar se Sócrates é culpado ou não de corromper os jovens e tal coisa, é uma eclesia, né? Então, por isso que eu digo que é sempre uma reunião, né? Eclesia é justamente a mesma palavra que dá igreja, né? Não é nenhuma tradução, é a mesma palavra passando para outras línguas. A gente chama isso de calque, né? É que nem quando a gente fala inglês, né? Em português, dá um like. A gente pega uma palavra em inglês e coloca... É isso, eram outras pessoas pegando uma palavra grega e colocando na própria língua, só que aí ela vai mudando porque não era grego, então mudava, assim como a gente fala
que palavras... A gente fala palavras em inglês aportuguesadamente, da mesma forma. Stalkear. Exatamente. Então, mas tudo isso para dizer que, como a igreja é uma comunidade, o fato de ter toda essa interação com várias pessoas se interessando e mostrando e trazendo esse jovem, porque às vezes também, como existe essa visão antiga de que o jovem vai para a universidade e se corrompe, às vezes pode ser que algumas pessoas já olhem para o jovem universitário como já uma pessoa que já está um corrompido em potencial. Tá condenado. E às vezes podem se afastar. Eu não tenho isso na minha experiência, estou supondo que isso possa acontecer. Mas justamente o fato de a gente não ter isso na experiência, não querendo criar uma correlação, uma causalidade numa coisa que talvez seja só correlação, mas nós, esse colega, assim, as pessoas que estão na universidade, ninguém deixou de ir na igreja por estar na universidade. Que legal. E a gente tem um pastor que sempre incentivou. Sempre. Ele faz oração pelas crianças, ele fala muito, né, a respeito. Tem médicos, doutores, advogados, e ele vai citando várias profissões. E quando consegue, todo começo de ano também, né, ele faz uma oração pelas pessoas que entraram pela faculdade, na faculdade, pelas pessoas que querem entrar na faculdade. Isso é muito legal. E a gente vê resultados disso, né? Desse incentivo. É importante ver isso, principalmente no pastor, que acaba sendo a referência, né, das pessoas. Esse cuidado com o interesse das pessoas mesmo, né? No estudar, nas suas devidas áreas. E esse incentivo para que as pessoas se sintam validadas, né? Por alguém que é importante para elas, que é importante para a comunidade toda. Isso faz toda a diferença para que a pessoa não sinta que ela precisa sair de lá para fazer parte de outro lugar, né? Eu vou estralar o dedo mesmo. Esses estralos, eu tô à vontade. Eu tô em família. Faltou um amendoim aqui Desculpa, pra eu... deixa eu ter o Júnior aqui. Desculpa, Júnior. Não, Mas está. assim, a questão também é que o Jackson, ele não vai estralar uma vez os dedos. Ele vai começar a estralar começou, cada são junta e vai Aí vai estralar pros várias braços. vezes. Então eu já tô, Aqui, ó. amor, por favor, se controla. Eu tenho isso no pulso também, os dois. Se eu fizer isso aqui 30 vezes vai fazer crec. O meu tornozelo, olha lá, inclusive, meu tornozelo ia estralar. A gente é crocante. Mas uma coisa, a gente é crocante, exatamente o que meu pai fala. Mas uma coisa importante que a gente vê aqui, na verdade, é que vocês são testemunho, né? Vocês são frutos de um trabalho ali. Então, esse incentivo, esse suporte, já sendo ali desde o pastor, né? Sobre a comunidade também, né? Você vê que teve um jovem lá também que entrou com você lá, vocês chegaram a morar juntos e tá tudo certo. Ele depois trouxe conhecimento para a igreja, ele agregou ainda. Então, na verdade, o que a gente poderia ver é que, sim, é importante esse incentivo, esse processo de vamos falar mais sobre... Não, porque a gente fala muito sobre... a pessoa vai entrar na faculdade, eu preciso orar mais pelo meu filho. Agora os jovens estão todos indo para a faculdade, vamos fazer um evento. Não é sobre um evento, né? Mas sobre um apoio, sobre diariamente ali você acompanhar. E aí, como é que tá a faculdade? Tá gostando? Até porque uma coisa que acontece é que os jovens às vezes entram numa faculdade sem saber direito por que eles querem aquela faculdade, sem ter um entendimento, né? Então, ajudá-los a escolher, né? Conforme a vocação, conforme aquilo conforme o propósito deles, né? Tentar identificar no que eles já são bons e tentar ali ajudar. Eu acho que dar esse suporte realmente é fundamental e a gente vê que vocês já são frutos disso, né? E eu queria pegar uma ponta aqui do que o Júnior falou da questão da igreja, né? De ser uma comunidade. E a gente precisa desmistificar isso, porque igreja não é o lugar para eu ir lá, sentar no banco e não ser incomodado. Igreja, comunidade é o lugar para eu ser incomodado, para eu ser para os meus irmãos, né? Confrontado. Não, e é um lugar participativo, é um lugar onde os meus irmãos vão se intrometer na minha vida, né? Porque senão, se é com ferro que ferro, né? São dois ferros que eles se afiam
e a Bíblia usa essa ilustração, a gente precisa entender que a igreja é o lugar onde nós vamos nos conviver com as nossas diferenças e a gente vai se intrometer na vida do irmão, no sentido que eu estou observando na vida do meu irmão algo a ser melhorado dentro de um padrão bíblico, cristão, eu vou ajudá-lo nesse processo, eu vou caminhar com ele, eu vou caminhar ombro a ombro ajudando o meu irmão. Então, a igreja não é esse lugar de eu chego lá e não quero ser incomodado. Então, talvez não é a igreja que você precisaria frequentar. Porque a igreja deve ser esse local, né, Júnior? A gente precisa parar de ter um pouco de medo, né? As igrejas têm muito medo de, a gente tem que temer a faculdade agora, a gente tem que temer os professores, a gente tem que temer a escola. Tudo a gente tem um medo, mas a gente, na verdade, deve olhar para aquilo e falar, vamos preparar as pessoas, vamos ensiná-las, vamos ajudá-las, né? Porque a gente só fica com medo, né? E aí a gente fica se abstendo, sempre empurrando, sempre se isentando, né, daquilo. E, na verdade, a gente pode abrir um caminho, né? Mais fácil. Eu reparei, não sei se é coisa minha, mas eu reparei que as pessoas que às vezes acabam saindo da igreja ou que acabam se distanciando da igreja, possivelmente já estavam fragilizadas. Talvez já não estivessem encontrando acolhimento na igreja, não estivessem encontrando um grupo com quem se identifica, não estivessem encontrando amizades. E ao ir para a universidade, acaba encontrando isso. Porque a universidade, naturalmente, tem muita gente. Com alguém você vai se identificar. Com alguém você vai se identificar, né? Isso pensando em igrejas menores, né? A gente frequenta uma igreja que não é tão pequena, né? Mas ainda assim é difícil. A gente viu várias vezes, enquanto líder de jovem regente, vários adolescentes e jovens que acabavam ficando sozinhos. E eu vi o Luiz preocupado várias vezes com isso, mandando mensagem, pensando, nossa, fulano, como é que tá fulano? Fulano já não tá vindo faz tempo. Será que ele tá bem? Ninguém fala com ele. E a gente tentava ajudar, tentava inserir. Às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo de interação, de comunicação. É difícil para ela, né? Então, já não encontravam esse acolhimento, já não encontravam essa identificação. E quando chegava na universidade, encontrava isso. E aí, o que você faz? O grupo chama você para ir para um lugar, chama você para frequentar determinados espaços e você quer ser acolhido lá também, você acaba cedendo. Porque dificilmente essas pessoas vão para a igreja com você. Se você mesmo já não está convencido daquele espaço que é a comunidade de fé, é mais fácil que você vá para o outro lugar. É mais rápido você ir para o outro lugar, né? Então, eu reparo também nessa dificuldade de integrar a juventude, às vezes. Pertencimento, né? Exato. Falta a pessoa se sentir pertencente àquela comunidade. Exato. E, de repente, na universidade, ela se sente pertencente a algum grupo. Ela se algum identificou e ali, de repente, não é um grupo que seja tão saudável, né? Exatamente. Sobretudo por essa lógica de que a universidade é um lugar que você escolhe, né? Então, você escolhe o que você vai fazer. Então, assim, você escolheu, estudar letras, você vai encontrar um monte de gente lá que tem exatamente o mesmo interesse que você, em estudar língua, estudar literatura. Você vai fazer computação, você vai encontrar um monte de gente lá que está interessada no mesmo assunto. Então, pelo menos um ponto em comum você já vai achar ali. Vai ser difícil. E aí os professores já têm as táticas de fazerem trabalho em grupo logo no começo da faculdade, que é para as pessoas se conhecerem. E nisso você vai conhecer pessoas. Você pode conhecer ali o primeiro grupo, aquelas pessoas que montam nas suas costas, não gostar de ninguém. Mas algumas pessoas você vai conhecer, né? Com uma pessoa que seja, você vai se identificar. E então, eu acho que esse trabalho de a gente, na igreja, saber também acolher, trazer para perto, é tão importante nesse caso de pertencimento, quanto também, assim, conforme o todo consegue... fiquei pensando no que você falou. Em vez de só temer, né? Entender no que pode crescer, né? No que pode... Porque, às vezes, nesse temor, a gente acaba criando até políticas, até estratégias que podem acabar defasando a própria educação, né? Então, com tanto medo de que a educação corrompa as nossas crianças, a gente pode criar políticas que façam com que essas crianças aprendam menos, com que essas crianças
sejam menos educadas, né? Tenham uma educação inferior. Da mesma forma na universidade, né? Será que não é mais interessante a gente saber em que medida esse aprendizado vai conseguir afetar a comunidade? Porque se a pessoa se sente pertencente, ela vai trazer aquilo para o todo, né? Então, qualquer área que seja, a pessoa vai pelo menos interagir, que seja, sim, mesmo que seja uma área que não seja humana, né? Então, você vai trabalhar numa empresa, de repente você tem contatos com os colegas, você pode ajudar uma pessoa, ou mesmo você pode ajudar um jovem na igreja em questão de vocação. Se você tá ali e todo mundo sabe, né, da sua vivência, da sua história, você tá ali como parte da comunidade, não só como uma pessoa que entra e vai embora, falo também das pessoas já adultas, já formadas, já trabalhando. Você também se coloca num lugar de ser essa testemunha, né? De ser, olha, eu passei pela universidade, agora estou aqui trabalhando. Se você quiser conversar comigo, eu posso falar um pouco mais sobre como é a minha área. Para você saber se você quer estudar isso também. Você se torna referência, né, daquilo. Exatamente. E isso talvez seja mais saudável do que o medo, né? Que geralmente, né? O medo, ele faz a gente tomar decisões instintivas, né? O medo, ele é um instinto, né? Um instinto. Ele é bom na medida em que, por exemplo, a gente... protege. Ele promove respostas rápidas, né? A gente vê o carro vindo e sai correndo. Mas quando isso é aplicado a problemas complexos, né? Se você toma uma resposta instintiva para um problema complexo, você pode tomar a decisão certa, como pode tomar... É um sorteio. Inúmeras decisões erradas. E da mesma forma nesse caso, né? Em vez de você trazer as pessoas para perto, você vai afastando, né? Mas isso que você tá vendo, isso é perigoso. E às vezes você nem sabe se tá instigando a pessoa, né? Isso é perigoso, isso é proibido, pessoal. Então eu quero isso, quero ver assim, o sabor do proibido. Sendo que se você começa a tentar entender, né? Mesmo que seja uma coisa que desafia fé e tal e coisa. Mas vamos entender, vamos pensar sobre isso. Porque todo pensamento filosófico e tal e coisa é um pensamento complexo. Nunca é 2 linhas do influencer que falou que Deus é mau, né? Sempre que uma pessoa solta uma frase como essa de 3 palavras, ela tá mascarando metade assim, metade. Tá mascarando todo um raciocínio que talvez pudesse existir, né? Então é sempre tentar entender também. Às vezes se a pessoa traz um conflito como esse... Primeiro, se a gente não for receptivo, se a gente não tiver um ambiente receptivo, a pessoa não vai nem trazer. A pessoa vai ficar com aquilo e vai se afastar. Bom, então, aqui eu sei que eu não tenho espaço para falar. Lá eu tenho. Então, vou para lá. Mas se a gente é receptivo, se tem esse tipo de coisa, vamos parar para pensar. É isso? Por quê? Sempre que a gente puder perguntar um porquê. Mas para isso a gente também precisa estar com um certo nível de preparo. Senão a pessoa vai trazer... Você vai perguntar por quê, a pessoa vai responder. E você vai ficar, né, sem resposta. Então, talvez... mesmo... Enfim, falo do preparo. O preparo é importante mesmo. Mas só o fato de você se mostrar aberto, em vez de achar, às vezes, que tem, de fato, a resposta, se mostrar aberto para ouvir e saber fazer o acolhimento da pessoa, ela vai, talvez, continuar com dúvidas, com questionamentos, com perguntas, mas vai estar ali, vai continuar convivendo, porque ela vai entender também, qualquer pessoa que estuda filosofia vai entender que, só como exemplo, né, que você sempre pode fazer a próxima pergunta, né? A filosofia nunca pode ser dogmática, né? É isso que talvez, já entrando numa coisa muito prática, né? Não mais no geral, mas que às vezes a gente não entende. A gente pensa, a religião é dogmática, ok. Mas as outras áreas não necessariamente são dogmáticas. Então, como é que você consegue confrontar uma com a outra? Elas não estão em contraposição porque não são a mesma coisa. Você não pode contrapor uma área não dogmática com uma área dogmática. Né? Eu acho que encarar as dúvidas e as incertezas como parte do processo é importante, né? Porque vão surgir. Vai ter algum momento que você vai pensar, caramba, onde é que eu tô? Será que é assim mesmo que é para ser? Será que não dá para fazer diferente? E a gente já conversou sobre isso,
tem uma frase dos Arrais que eu acho muito legal, que você mostrou para mim uma vez, você colocou em evidência, que é a questão que somente uma fé que se abalou, inabalável é. Então não é porque você questiona, não é porque você em algum momento se pega duvidando ou você não consegue entender o que está acontecendo que você deixou de ser cristão, que você perde, sei lá, a chance de frequentar uma comunidade. É só uma dúvida, é só algo que você pode procurar e pode buscar saber mais. E o que você tiver dificuldade é que a gente começa a colocar em ação a nossa fé. Né? A gente escolhe acreditar, a gente escolhe confiar. Mesmo que eu ainda não esteja entendendo, não quer dizer que você não pode continuar pesquisando e tentando entender. Mas a gente escolhe continuar acreditando naquilo que nos dá convicção, né? Que nos dá um norte. E a fé, ela se fortalece a partir da dúvida, né? É, isso mesmo. Quando eu tenho uma dúvida, e aí que isso exige que eu tenha fé. Né? Porque se eu tiver certeza... vou usar um termo que as pessoas... né? Certeza já é absoluta, né? Mas se eu tiver completa certeza daquilo, eu não preciso de fé. A fé, ela surge exatamente porque falta alguma coisa ali. E aí eu preciso ter fé que aquilo ali, mesmo faltando, eu acredito. Né? Então, eu não enxergo Deus. Né? Mas eu tenho fé que ele existe, porque, apesar de eu não enxergar, é nisso que eu acredito. Então, isso se baseia a minha fé. Né? Então, é exatamente isso. Na faculdade, a gente estudou até, na verdade, sobre isso, né? E eles citam exatamente essa frase, né? Para falar sobre... A fé, ela nasce a partir de uma dúvida. Ela nasce a partir da dúvida, né? Então, muito legal. Isso está na definição lá de fé de Hebreus, né? Porque se ela fundamenta o que se espera e se ela é prova do que não se vê, é justamente porque você não está vendo alguma coisa que você precisa dela, porque você ainda espera alguma coisa que você precisa dela. É nesse sentido que é também um pouco... a gente trabalhar o próprio orgulho também, né? A gente às vezes tem a impressão de que precisa saber tudo, precisa ter todos os conhecimentos. A gente só vai exercitar a fé se a gente ficar confortável com a própria dúvida, confortável com a noção de que, como seres humanos, nós temos uma inevitável limitação de conhecimento. A gente não vai saber tudo nunca. E a própria ciência assume isso, inclusive. Na verdade, só existe ciência quando a gente sabe que ainda há perguntas a fazer, né? Então, é uma lógica que também pode ser aplicada à fé. Porque se você ainda tem uma pergunta a fazer, é porque se Deus é totalmente limitado, é eterno, como é que nós que somos limitados e findos, né, mortais, vamos entendê-lo? Né? Então, inevitavelmente, a nossa compreensão vai até um certo ponto e a gente não deve ter medo de sempre ir um ponto a mais, né? Até porque é aí que a gente se torna dependente, né? Quando a gente vê que nós somos limitados, é aí que nós entendemos que somos dependentes. Porque se nós não fôssemos dependentes de Deus, nós seríamos deuses, né? Não precisaria dele. Aí que a gente se entrega a essa dependência, né? O papo tá muito bom, gente. Tá muito bom esse papo. Tá bem cabeça. Dá pra mais de 2 horas aqui. Mas vamos pro finalmente aí, pra gente poder ter mais assunto para outros encontros, né? Vamos. O que vocês queriam concluir sobre essa questão do jovem cristão na universidade? O que vocês gostariam de acrescentar? Eu acho que a igreja ela poderia dar um suporte melhor. Eu acho que a gente... talvez esse filho de crente que cresceu na igreja, talvez passou tanto tempo, né, 17, 18 anos, e ainda não entendeu o que está fazendo ali, de alguma forma a gente falhou nesse processo, né, de trazer clareza para que ele tome as suas decisões individuais, talvez até antes. Será que ele realmente abraçou essa fé? Ou ele só está ali pelo comodismo social da família, né? E eu tem algumas igrejas que têm cursos de apologética, mas aí eu também penso que
talvez você está preparando só de um lado, mas, né, só para que ele defenda a sua fé, mas será que é só isso? Eu tenho até uma opinião sobre isso, que aí, na verdade, você está ensinando ele a fechar a cabeça, né? A não se abrir a perguntar, a entender. Porque muitas vezes, se você vai ensinar apologética para uma pessoa tão jovem que nem entrou na faculdade, você vai inevitavelmente se voltar para ensinar fórmulas, né, para ele. Se a pessoa te falar isso, você fala aquilo. Não quer dizer que seja inerentemente ruim, mas você vai deixar de fazer com que ele também assuma a responsabilidade. Você está dando, faz isso, tá? Vai lá. E aí você, na verdade, está fazendo com que essa pessoa deixe de também... Ela não tá tendo fé, ela está te copiando, né? Então... Exatamente. E aí, na verdade, para quem não sabe, apologética é a defesa da fé, né? Então, defender sua fé. Mas será que defender a fé é tão fundamental para quem ainda não tem convicção da fé, né? Então, a convicção da fé talvez seja até mais importante do que defendê-la. Porque talvez você nem saiba defender, mas se você tem convicção dela, nada te abala, né? Justamente, que às vezes você não vai ter resposta. O maior apologeta, às vezes, vai topar com uma pessoa que ele não vai ter resposta. Aí ele vai perder a fé, então? Então ele tinha fé em si mesmo, tinha fé no próprio conhecimento, tinha fé no fato de saber responder as coisas, e agora que não sabe responder, não tem fé mais. Mas eu concordo plenamente que é isso. Se você tem convicção da própria fé, você pode não ter resposta e dizer... não sei responder, mas eu creio. É isso que eu ia falar, inclusive. Você perguntou se tinha alguma coisa para concluir. Eu acho que ter convicção de quem você é e do que você está buscando é a maior força que você tem em qualquer ambiente que você estiver. Durante a faculdade, depois de formado, porque as coisas não vão ficar mais fáceis quando você estiver exercendo o que você aprendeu durante, 5, 6, 7 anos. Então, assim, entenda muito bem quem você é, o que você busca. E não deixe de estudar. Eu sei que a faculdade puxa muito, mas quando você tiver um tempo, quando você conseguir se organizar, porque no começo é difícil, continua buscando, continua tentando aprender mais, buscar mais da sua fé, do que você acredita, para que você se sinta seguro. Porque vai ter um período da faculdade que seu tempo vai ser tomado. E aí, nesse período, não vai dar tanto tempo, assim, às vezes, para você frequentar os cultos, para você ir nos cultos de ensino, para você parar para fazer um estudo bíblico maior. E vai ser essa reserva de combustível que você fez durante o tempo que vai te sustentar. Então, aproveite, quando você tiver um tempo disponível, o máximo possível, para que você vá se revestindo mesmo, assim, sabe? Porque vai precisar disso em algum momento. E não deixar de se relacionar, Exato. né? Independente de você não ter aquele tempo de estudo, né? Porque você tá focado ali nos outros estudos, mas você não deixar de se relacionar com Deus, né? Que vai além de você ficar ali tendo esse tempo para você estudar mesmo, né? Para que você sempre esteja alimentado, né? Exato, exatamente. E cristianismo, essa comunidade, né, que o Júnior falou, mas é relacionamento. E aí a gente sempre usa aí a figura da cruz, né? Que ele é horizontal com os nossos irmãos, mas ele é vertical com Deus. Então, mesmo que sem tempo, às vezes, para fazer ir à igreja, enfim, o relacionamento com Deus é fundamental, porque a partir dessa fé que eu tenho, que ele existe, eu preciso entender também que eu preciso me relacionar com ele, né? Então, essa vida devocional de leitura da palavra, nem que seja uma pequena porção, que vai te alimentar ali naquele dia, e um tempo com Deus de oração são fundamentais, né? Para que essa fé seja mantida e fortalecida na caminhada. Júnior, quer complementar alguma coisa? Só queria dizer que é muito, muito importante que haja esse apoio, mas sobretudo que os jovens, e não só jovens, né? Jovens, pessoas na universidade. Que os evangélicos, né? Não vou nem dizer cristãos, talvez, eu não sei sobre as outras denominações, né? Mas que os evangélicos pentecostais, né? Como nós, estejam nesses ambientes. É importante que a gente também faça parte desses ambientes, porque quando a gente tem esse medo, na verdade o que a gente está fazendo é abrindo mão desses ambientes. E é importante que nós também estejamos lá. Não para assim, impor a nossa maneira de viver, né? Não para impor sobre os outros,
mas para que o nosso ponto de vista também esteja lá, também apareça. Porque senão a gente fica... isso é importante, inclusive, para a ciência, né? Para a ciência, quanto mais pessoas tiverem um ponto de vista qualificado sobre uma coisa, melhor a vista que eles têm sobre essa coisa, né? Então, se você filma dali, você não está vendo esse lado de cá. Mas se você... Não que o relativismo absoluto e negador de qualquer verdade, no sentido de que você vê esse lado, esse aqui é mentira, assim por diante. Mas no sentido de que se você tem gente para ver todos os lados, você tem uma visão melhor do assunto. Então é muito importante, mais do que temer, apoiar, porque criando essa rede de apoio, né? Criando essa rede de apoio, essa preparação prévia para que o jovem não chegue lá e só na universidade ele pare para... Às vezes até criar ambientes para que antes disso ele pare para pensar, será que eu creio ou não? Porque às vezes a gente fica tão preso no tipo, você tem que às vezes se a gente parasse e perguntasse para os jovens, e aí, já parou aí para pensar no seu coraçãozinho, eu creio ou não? Porque senão ele só vai ser quem vai fazer essa pergunta para ele não vai ser a pessoa dentro da igreja, já vai ser fora. Já vai ser num outro momento que o ambiente já não vai ser favorável. Então, com tudo isso, com toda essa rede de apoio, essa preparação e tudo, é importante que o jovem esteja na universidade particular, universidade pública, aquela que for possível de ele... E aquela que ele tiver interesse, né? É importante que esteja. Eu acho que isso é fundamental. Tanto para esses indivíduos, né? Para nós como indivíduos, mas para a sociedade como um todo, para a própria igreja crescer, né? Quanto de conhecimento, né? Até que pode ser revertido para o estudo bíblico, pode ser produzido a partir de pessoas que foram e produziram esse conhecimento universitário. Então, eu acho que isso é fundamental. É isso aí. Quer complementar alguma coisa, meu amor? Não, acho que tá perfeito. Só queria ter mais tempo. Tá muito bom. Eu até recomendaria a galera voltar a ouvir de novo. Tem muita informação aqui. Informação legal. Legal pra E eu tenho certeza que é porque a gente não tem mais tempo para abranger cada assunto, porque tem muita coisa aqui que se fosse realmente detalhar... exatamente. Bora ocupar os espaços. Importantíssimo. Mas é isso, gente. Obrigado, Júnior. Obrigado, Carol. Mais uma vez, vocês são incríveis. Eu tenho sobrinhos incríveis. Gente, imagina as conversas em casa, quantas horas podem durar. As mesas de casa. A última vez a gente se reuniu para jogar o jogo. Foi a última coisa que a gente fez, porque... Mas a gente ficou horas conversando. E foi ótimo. Foi mesmo. Até a próxima. Que tenhamos muitas Até a mesas próxima. juntos. Eu quero conversar com o Júnior qualquer dia sobre tradução bíblica. Vai ser muito Vai bom. ser muito bom também a gente Novo trocar uma ideia. Testamento, que Novo hebraico eu não Testamento. sei. Mas é importante trazer também luz Sim. sobre isso. Vai ser muito bacana. A Carol já vai fazer parte daqui da família. Tá sempre aqui. Elenco fixo. Mas é isso, gente. Obrigado por acompanhar a gente. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com a galera, de comentar aí o que você achou do nosso bate-papo, também curtir, enfim, isso tudo que você já sabe, tá bom? Era pra comentar também orgulho do tio? Alguma coisa assim? Orgulho do tio aí no comentário, pra eu saber que você assistiu. E tudo. Amém? Gente, obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês, até a próxima, não esqueça que nós somos de Cristo.